Bom, vou fazer mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos mostrar um carro realmente exótico, tá? Um carro exótico praticamente para qualquer pessoa do mundo que assistir, com exceção dos nossos hermanos argentinos e de um ou outro espanhol, e vou contar por quê. Esse carro é um Dodge Coronado 1974, um carro argentino, né? E a Chrysler na Argentina tem uma história absolutamente fantástica, uma história muito mais longa do que a história da Chrysler no Brasil, né? E com muitas semelhanças, né? E algumas diferenças, né? A história da Chrysler na Argentina começa em 1916. Um cidadão chamado Júlio Fevre, né? Por que é importante esse nome? Porque sempre que vocês forem ver alguma coisa relacionada aos Dodges argentinos, quem fabricava era a Chrysler Fevre, né? E Fevre, porque por conta do Júlio Fevre, em 1916, ele pegou uma representação dos Dodge Brothers, né? Para vender carros e caminhões Dodge na Argentina. Em 1929 a Chrysler assumiu a Dodge Brothers, né? E em 1931 a Fevre comprou uma distribuidora de produtos Chrysler na Argentina, né? E acabou fazendo o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, Dodge Brothers e Chrysler acabaram ficando debaixo do mesmo grupo, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos em 29, em 31 na Argentina o tal do Júlio Fevre fez o mesmo movimento. Continuou trabalhando, continuou produzindo carros lá e produziu picape, produziu caminhões e tal. Até que em 1959 a Argentina teve uma política de desenvolvimento da indústria nacional muito parecido com o que foi o GEA no Brasil, né? E aí a Chrysler foi para a Argentina, né? E montou a Chrysler Argentina. Só que a Chrysler Argentina, por conta de um acordo local, ela produzia peças, né? E peças, partes, peças, acessórios e tal. E quem montava era a Fevre, né? Então a Fevre continuava montando os carros, né? Até que depois a empresa passa a se chamar Chrysler Fevre. Então, resumindo, né? A Chrysler sempre teve um sócio local na Argentina, que era a Fevre. E do mesmo jeito que em 79 a Volkswagen comprou a Chrysler do Brasil, em 1980 a Volkswagen comprou a Chrysler Fevre, acabando com a empresa, mas aqui no Brasil a Chrysler comprou a Volks em 79, manteve os carros até 81 e os caminhões com a marca Dodge até 84, né? Pouca gente sabe, mas até 84 teve caminhão Dodge produzido pela Volkswagen Caminhões. Na Argentina, o Dodginho Polara, que lá saía na versão perua e 4 portas, não tinha 2 portas, ele ficou com o nome de Volkswagen 1500, ou Volkswagen Rural 1500, quando era perua, até 1990, salvo engano, tá? Eu estou falando tudo isso de cabeça, pode ser que tenha alguma imprecisão de data, mas o objetivo não é das datas absolutamente precisas, mas é provocar a curiosidade de vocês para que leiam a respeito, né? Bom, em 1968, a Chrysler, né? Vou chamar sempre de Chrysler Fevre, mesmo que passou a se chamar Chrysler Fevre um pouco depois, ela vai lançar a sua versão do A-Body, né? O A-Body é a carroceria do nosso Dodge Dart, né? Que saiu em outubro de 69 como modelo 70, lá foi apresentado em 68 já como modelo 69. A diferença é que os argentinos o que fizeram? Pegaram a carroceria do Dodge Dart de 4ª geração, né? E ao invés de simplesmente produzirem esse carro na Argentina, eles criaram uma carroceria totalmente nova. O monobloco é o mesmo, né? Se você pegar aqui, isso aqui é o mesmo do Dodge Dart, né? Mas eles fizeram um sheet metal, como os americanos dizem, ou seja, a parte
a parte de estamparia, totalmente nova e desenhada lá, maior, mais bojudona, né? Você vê que a carroceria ela é mais afastada do vidro, né? Pelo menos dá a impressão de ser relativamente mais afastada do vidro do que a do Dodge Nacional. Ela é mais gorda aqui, ela dá uma engordada, mas o monobloco é o mesmo. Se você pegar o headliner, que é o forro do teto, né? É exatamente o mesmo do americano e do nacional. Então eles deram uma engordada nela, deram uma anabolizada nela, né? Esses para-choques, esses paralamas traseiros são bem grandes, bem altos, né? E o paralama dianteiro mais alongado, muito parecido com os B-Body, né, que a Chrysler fazia nos Estados Unidos nessa época. Então se você pegar um Roadrunner ou um Coronet 68, né, eles têm essa carroceria. O Coronet, obviamente, o Roadrunner, obviamente, coupé, né, e o Coronet podia ser coupé ou sedã. E essa família de carros foi lançada na Argentina como Dodge Polara, né? E o que era a gama Polara? Polara era o básico, o standard pé de boi. Ele tinha uma versão Polara RT, que era o coupé com motor 6 cilindros Slant Six. Depois ele tinha a versão de luxo, que era o Coronado. Esse carro especificamente, ele é um Coronado, né? Ou seja, ele é o sedã luxuoso, né? E você vê isso por alguns detalhes, né? Nas calotas mais bonitas, com o acabamento na cor do carro, um teto de vinil que segue aqui pela coluna também, né? O interior em jersey, muito parecido com um dos Grand Sedans brasileiros, né? De 73 a 75, né? Para não dizer que é quase igual. O banco é um pouquinho maior, esse encosto aqui de braço, ele é mais largo e tal, né? Todo esse acabamento em madeira, né? O painel cheio de enfeites aí. Você tem aqui nesse acabamento do painel, você tem esse detalhe aqui, cuja grafia é muito parecida com a do chapão traseiro dos Dodge Magnum brasileiros de 79 e 81, né? Então tudo isso eles foram bebendo na fonte, né? Provavelmente deve ter saído esse mesmo tipo de estofamento em algum Chrysler americano, que os argentinos usaram lá o desenho e Celso Lamas usou aqui, né? Então tem essa miscelânea de coisas aí. Mas esse aqui é o Coronado, então, que ele é o sedã luxuoso, né? Esse carro aqui é automático, ar-condicionado, então realmente era um carro de bastante luxo para a sua época, né? E depois você tinha o top de linha, que era o Coupé GTX. O Coupé GTX era um carro com um acabamento do nível do Coronado, não era o mesmo acabamento, não era igual, mas era mais ou menos do mesmo nível, e só que coupé, né? O GTX poderia ter o motor Slant Six, que é esse motor 6 cilindros deitado, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, ou ele podia ter o motor V8, né? E aí as coisas engraçadas, né? Você vê Brasil e Argentina tão perto, né? São Paulo está mais perto de Buenos Aires do que de Fortaleza, por exemplo. E com soluções tão diferentes, né? E as empresas eram tão distantes, né? Que os GTX V8, ao invés... A Argentina nunca fez o motor V8 318 lá, fazia só o Slant Six, que a gente não fez no Brasil, né? A Chrysler Fevre, a Chrysler Argentina, ao invés de trazer os motores 318 de São Bernardo, né, trazer do México. Então, importava-se 318 do México para montar nos GTX V8, enquanto o Brasil vendeu dezenas de milhares de motores V8, por exemplo, para a Venezuela, né? Não sei o quanto que eram questões cambiais, que eram questões de proximidade dos executivos, qual era a razão para o motor V8 vir do México e não do Brasil. Mas o fato é que nunca eles usaram os motores brasileiros e usaram os motores mexicanos. Esses carros saíram então, foram apresentados em 68, já com o modelo 69, e é o que a gente chama, o que eles chamam de linha vieja, né? A linha velha, que é aquela frente cromada, né? Uma frente um pouco mais trabalhada que essa, né?
E depois você tem a linha nova, eu não sei exatamente se é em 73 que entra ou em 74, que é o ano desse carro, mas que tem essa grade mais simples, mais clean, né? E a marca registrada deles, do começo até o fim, desde o modelo 69 até o modelo 80, são os faróis quadrados, né? O argentino sempre acho que quis ter um ar mais europeu aí e usou esses faróis quadrados que se usavam na Europa, né? Você pega os Opel Rekord, pega o Ford Cortina, usavam faróis quadrados. Esses aqui são até um pouquinho menores, né? Os dos Opel eram maiores que esses. Fato é que é um carro muito pitoresco, né? Um carro particularmente esse em muito bom estado, né? Chegou anteontem aqui no museu. Um carro muito bem conservado, tem uns retoquinhos mal feitos, tem um defeitinho ali no coisa, vai mostrar mais detalhes. Mas grosso modo o carro é todo original e ilustra bem aí as diferenças aí de escola aí, né? As diferenças do que foi feito na Argentina para o que foi feito no Brasil. O Brasil optou por manter a carroceria original do Dodge Dart, primeiro mantendo ele bem fiel ao modelo americano nos primeiros anos, até 72, depois dando uma refrescada nele com mudança de grades, mudanças de lanternas. Na Argentina eles preferiram fazer uma carroceria totalmente nova, né, em cima do monobloco. Então realmente é muito interessante. Ele parece um B-body, mas ele é um A-body, né? Alguns detalhes aqui são muito legais, o acabamento é muito bom, né? Olha esse encosto traseiro aqui, puta, olha que banco bacana, né? Agora é um A-body, é apertado atrás, não é muito grande, né? Eu que sou grande aqui, eu entro com um pouco de dificuldade até. Olha que legal esse acabamento estampado no curvinho do banco, né? Realmente são uns detalhes aí muito legais, né? Vamos dar uma ligada nele. O motor Slant Six é um motor muito conhecido pela sua robustez, ele é praticamente indestrutível, né? Tanto que se usou a vida toda nos utilitários americanos, nas D100, nas picapes, nos carros mais baratos, né? O Dodge Dart americano com muita frequência saía pelo Slant Six. Ele é um motor indestrutível, mas de baixa potência, né? No vídeo que a gente mostra o Valiant VG, que é aquele Dodge Dart, entre aspas, né, australiano, ele tem o motor Hemi 6. O motor Hemi 6 era um motor que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos para substituir o Slant Six. Os americanos em algum momento desistiram do projeto, né? Mas a Chrysler da Austrália quis e deu sequência no projeto e fizeram os Hemi 6 aí até o comecinho dos anos 80, né? Então esse motor Slant Six, tradução literal seria 6 deitado, ele é um motor muito suave, indestrutível, com bastante torque, mas pouca potência. O interessante dele é esse coletor, né? Deixando o carburador bem longe mais longe possível aí do motor, né? Do cabeçote. Para quê? Para que você tenha primeiro para que você ganhe fluxo, né? Quanto mais distância, mais fluxo você ganha, e para que distribua melhor a admissão para os 2 cilindros da ponta, né? Quando você pega os 6 cilindros do Opala, por exemplo, numa preparação, a maior dificuldade é chegar mistura nos cilindros da ponta. Esse carburador, como ele fica longe, né, ele ajuda essa melhor distribuição. Esse motor é praticamente um V12 cortado no meio, né? Se você conseguisse emendar outro espelhado para cá usando um virabrequim só, você teria um V12 aí, um motor 3.8, né? Não é uma potência de cabeça aqui, mas são 110, 112 cavalos, né? Então realmente o desempenho não é o forte dele. Mas esse carro é bem novinho, bem lacradinho, né? E aqui a plaquetinha dele.
produzido bajo licencia de Chrysler Corporation por Chrysler Fevre Argentina. Então ele diz que ele é fabricado sob licença da Chrysler Corporation, né? Usa a marca Chrysler, usa as marcas da Chrysler Corporation pela a Chrysler Fevre. Então você vê que não era simplesmente Chrysler Argentina, né? Como aqui no Brasil, era uma subsidiária pura. Outra coisa interessante, agora que eu vi aqui filmando, que falta um pedacinho do louro aqui, né? Depois eu falo dos defeitos desse carro. Basicamente, esse vinil aqui tá meio crocante aqui por baixo. E ele é o vinil original, que dá acabamento aqui. Então a gente tem que estudar aí o que fazer. Como esse carro vai ficar guardado agora, como aqui não vai pegar umidade e tal, a tendência é que ele não... que o pare o estrago por aí, né? O para-brisa dele é bem saltadão para fora, né? Como os Plymouth B-Body da mesma época, né? Então o defeito dele é basicamente esse vinil. O câmbio tá dando uma patinada, né? O Gustavo que me vendeu o carro já tinha me avisado, né? Que ele tava dando uma patinada. Então tudo dentro do combinado aí. Tem um outro retoquinho mal feito, mas o carro basicamente tem pintura de fábrica. No sol você vê um ou outro retoquinho com marca de lixa e tal. Precisa pôr uns pneus, né? Ele tá com pneu diagonal atrás, pneu radial na frente, dar uma uniformizada nele. Uma polida e preservar ele como uma referência aí, o mais imexido possível, né? Outra curiosidade é o seguinte: se a Chrysler Argentina fez esse carro só para o mercado argentino, né? Na Espanha você tinha uma situação muito parecida, né? A Chrysler tinha Chrysler Barrios, whatever. Também era uma empresa com sócio local, tinha a licença da Chrysler para fazer os carros lá, e eles importaram esses Dodges argentinos em regime CKD, né? Para ser vendido como Dodge 3700 GT na Espanha. Mais uma alteração que os espanhóis fizeram e que muito provavelmente os brasileiros gostariam muito. Uma alteração que os espanhóis fizeram foi de tirar os faróis, os dois faróis quadrados, né? E colocar 4 faróizinhos redondos, né? Então os argentinos provavelmente usaram esses faróis quadrados para dar um ar mais europeu, mas quando o carro foi para a Europa, ele ganhou os faróis redondos, né? Então são histórias super curiosas aí da indústria automobilística sul-americana, né? E aí é isso. Vamos dar uma voltinha nele. Carro com comportamento super macio, zero de pretensão esportiva, né? Mas é muito legal. Outra coisa bacana, né? Para-brisa bem originalzinho, bem sem risco, sem nada. O dash impecável, né? O dashpad sem trinco, sem nada. Realmente um carro muito legal. Esse carro estava em Lindóia, estava exposto à venda em Lindóia. A gente viu o carro lá, mas a gente tem o hábito de não comprar carro em Lindóia, né? Pelo menos eu não tenho o hábito de comprar carro em Lindóia. E por que eu não tenho o hábito de comprar carro em Lindóia? Porque tem muita concorrência, né? Melhor deixar, olhar e passando o evento, se te interessou, você faz contato com o vendedor e tenta negociar o carro. Corre o risco de perder? Corre, né? Eu fiquei namorando uma Cinca Rally tufão dourada, né? Que estava à venda lá, na minha opinião estava meio cara, mas vendeu no preço pedido, então vendeu no próprio evento, né? No preço que o vendedor queria. Então às vezes você pode perder, mas naquele preço eu não ia ter condições de ficar mesmo, então paciência, né? Vamos lá.
Ah, que legal aqui, ó. Olha o capô onde fica pertinho. Você não tem que fazer que nem nos Dodges nacionais, que nem nos Opala, você tem que mergulhar lá embaixo, né? O capô tá bem pertinho aqui. O freio aqui bem pertinho. Freio na posição normal. Eles traduziram, né, o brakes para freno, né? No nacional é liso, não vem escrito nada. No americano vem brakes e no argentino vem freno. Eu acho muito legal essas histórias. Dá uma olhadinha aqui no espelho. Esse carro é um pouco maior que os nacionais. Não tem as medidas exatas aqui, mas como ele é comprido, né? Como ele é encompridado, né? Ele é um pouco maior do que os nacionais. Uma novidade que nós temos aqui é como quem vê os vídeos mais antigos, aqui tinha aquele famoso capim margoso. Nós conseguimos gramar. Então agora, em vez de capim margoso, nós temos grama, que facilita a nossa saída daqui, né? Aqui o carro automático. Devagarinho aqui porque a grama não tá 100% lisa, né? Aqui, peraí. Aí, ó. É justo que eu não queria. Mas aqui, como é que é? A vida como ela é, né? Pronto. Grama meio fresca ainda, né? Low. O seguinte, ó, a torque ele tem, arrancou minha grama ali, ó. Grama meio fresca e meio molhada, né? Não é muito auspicioso. Laia! Tirou carta pelo correio. Autoescola Objetiva, lembra disso? Quem tinha minha idade, em São Paulo, se tirava carta na Autoescola Objetiva, que ia pra Cotia tirar carta, porque a prova não tinha prova, alguma coisa assim. Isso nos anos 80, né? E aí a carta saía como Jandira. A minha é de São Paulo, a minha eu tirei direitinho. Mas tem uma irmã que eu não lembro, tem uma irmã que eu não vou falar o nome, porque a carta dela era de Jandira. Isso caducou já, né? Faz tantos anos. Bom, barulhinho de rolamento. Carro bem firme de suspensão. Peça hidráulica funcionando bem. E é isso aí. Nuestro Dodge Coronado veio passar a sua aposentadoria aqui no interior de São Paulo, depois de viver os anos de plumbo na Argentina. Aqui a gente fez uma terraplanagem, né? E choveu, então caiu um monte de areia no asfalto aqui. Ó, o motor começou a ver, eu vou até... não vou desligar ele. Não tem o gló do V8, mas é gostoso, né? Divertido.
É isso aí. Faltou alguma coisa? Não. Vamos abrir o porta-mala. Ó, interessante a chave de reposição dele, né? Já é Volks aqui, né? E entra de ponta cabeça também. Igualzinho os nossos Dodges americanos, né? Um belo porta-mala. Um pouquinho mais largo que o nosso. A impressão que dá essa lateral. Tá vendo aqui, ó, essa caixa de roda? No Nacional ela é mais magrinha, que ela é mais gordinha, ela vai mais longe, né? Então ele é mais largo, né? Apesar de ser o mesmo monobloco. E é isso aí. Então, agora, junto com os nossos Dodges australianos, os nossos Eibari australianos, que ocupei a picape com os americanos e os nacionais, agora temos o argentino. E a gente tem o Coupé que está um bom tempo já com a gente. Está entrando numa fase final de restauração, né? Beleza? Então é isso aí. Valeu.